Muitos dos erros que tu não vais cometer, que alguém já os cometeu por ti. Com os erros dos outros, eu aprendo o meu caminho. Qual é o real benefício que as pessoas podem extrair em estarem num ecossistema de negócios que paute pelos mesmos valores e da mesma visão que essa pessoa tem? Tu, no fundo, às vezes és reflexo das pessoas com quem vives, não é? Portanto, uma pessoa que quer emagrecer, mas em casa todas as pessoas têm excesso de peso, é muito mais difícil. Não dês o contacto, não mostres tudo. O segredo é a alma do negócio. E eu aprendi dentro do ecossistema que é precisamente o contrário. A cidade é por natureza um ecossistema, porque o homem é um ser social, tem esta necessidade de conviver e de partilhar e de se entreajudar. Claramente uma das grandes tendências é a comunidade vira ativo estratégico como prevenção da redução do churn. Por isso é que eu te digo que eu não vendo cruzeiros, eu construo um ecossistema à volta dos cruzeiros. Não subestimem o crescimento que podem ter por, de repente, dedicarem 3 ou 4 horas do vosso dia durante o mês inteiro a determinada coisa. Esse confronto com a verdade é que muitas das vezes nos faz abrir O olho e perceber onde é que estamos a errar e o que é que temos que mudar para conseguirmos evoluir verdadeiramente. Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Neste primeiro grande episódio que vamos ter hoje aqui, o The Founders Podcast apresenta aqui o seu primeiro episódio, em que hoje vamos ter um grande tema que é ecossistema. E para este episódio que hoje inauguramos aqui neste primeiro The Founders, temos 3 pessoas que fazem parte também do nosso ecossistema e que eu e o meu sócio, amigo Vítor, convidamos hoje para estarem aqui connosco. Muito bem-vindos, vamos a este grande podcast onde hoje vamos falar sobre ecossistema. Olá a todos, muito bem-vindos. Pegando aqui no tema que o João estava a falar, e muito bem, hoje temos aqui 3 grandes empreendedores, 3 pessoas que estão perto de nós, de quem nós gostamos muito, e sem mais demoras, vamos passar aqui a apresentar. Eu apresento aqui à minha esquerda o CEO da Team Brunol, uma das vozes mais influentes do fitness em Portugal, especialista em performance, lidera uma equipa que ajuda milhares de pessoas a transformar a saúde através do treino, nutrição e disciplina com resultados. Muito bem-vindo, Brunol. Obrigado pelo convite. Bora, então agora à minha direita, né, tenho que seguir aqui a lógica, tenho aqui o nosso mestre, antes de arquiteto, mestre, Jorge Teixeira, arquiteto e mestre em planeamento de território, com especialização institucional e internacional em Barcelona e na Bélgica. É um especialista em construção sustentável e circular, focado em projetar cidades e edifícios com impacto regenerativo e, acima de tudo, um grande elemento aqui também do nosso ecossistema. Jorge, muito bem-vindo. Muito obrigado. De seguida, e no meio onde é que está a virtude, temos o Marco Lima, CEO da Famatur e fundador da Cruise Lovers. É a referência nacional em cruzeiros, com mais de 50 países visitados. E a contar. E é verdade. Especialista em viagens conscientes, defende que o verdadeiro luxo é ter tempo para viver e partilhar experiências. Bem-vindo, meu querido. Obrigado. Bora, vamos a isso? Vamos lá. Então, hoje a nossa promessa é nós falarmos aqui de ecossistema. Não ecossistema no sentido de conjunto de pessoas que fazem networking, mas ecossistema onde nós, enquanto empresários, porque todos nós estamos aqui, somos empresários, este é um podcast dedicado a empreendedores, a empresários, a pessoas que estão a construir os seus negócios e que, a partir deste episódio, nós, de uma forma humilde, vamos partilhar os nossos ensinamentos, vamos partilhar as nossas experiências, puxando aqui um bocadinho para este conceito de ecossistema. Nós hoje fazemos parte de um ecossistema, todos nós estamos dentro do mesmo ecossistema e, portanto, era também este tema que nós gostaríamos hoje de trazer aqui para este podcast, e vocês foram escolhidos por nós porque são pessoas, em primeiro lugar, a quem nós reconhecemos muito valor, pessoas que estão dentro do nosso ecossistema e que faria todo sentido vocês hoje estarem aqui também connosco. E por isso vamos explorar aqui um bocadinho à volta do tema de ecossistema neste contexto mais empresarial, neste contexto mais a afetar os nossos negócios. Ecossistema real, aquele ecossistema que nos confronta, que nos provoca dores de crescimento, mas também nos causa um sentimento de confiança, de conforto, mas acima de tudo de pertencimento.
né? Para nós, ainda hoje de manhã estávamos a falar disso, ecossistema é aquele sítio onde eu me sinto parte de alguma coisa, né? E ao longo dos anos, ao longo da história, né, existiram diferentes ecossistemas, existiram e ainda existem hoje diferentes ecossistemas com diferentes objetivos. Então, posso começar aqui, Vítor? Bora lá. Puxando certo aqui um bocadinho aqui, e vou começar aqui pelo Jorge, vou começar aqui à nossa direita, ok? Começando aqui certo um bocadinho pela história, né? Que, pá, só para situar, nós hoje estamos em 2026, não é? Não somos os primeiros a construir isto, não fomos nós a inventar a roda. Os ecossistemas já existem há muitos anos. Antes de nós, outros empreendedores, outros empresários procuraram outros ecossistemas, procuraram outros mecanismos para se sentirem parte de alguma coisa. E olhando um bocadinho em retrospectiva, Jorge, como é que no estudo da história, como é que no estudo da arquitetura, como é que nós olhamos para os ecossistemas como um agente influenciador da arquitetura? É possível criar uma conexão entre a história dos ecossistemas, a forma como as pessoas se organizavam, a forma como as pessoas definiam objetivos para, de certa forma, implicar a forma como hoje a arquitetura foi desenhada, foi pensada? É possível na história nós vermos estes momentos de conexão? Sim, claramente. O primeiro grande ecossistema é a cidade, não é? O homem, quando deixa de ser recoletor e passa a ser gregário, portanto, fixar-se, quando a agricultura, a revolução agrícola acontece, o homem começa-se a fixar e com isso começam a surgir as cidades. Portanto, há o domínio do território e a fixação em determinadas áreas do território. A cidade é, por natureza, um ecossistema, porque o homem é um ser social. Tem esta necessidade de conviver e de partilhar. E de se entreajudar para sobreviver ao meio. Portanto, então o ecossistema urbano, a cidade, passa a criar regras de coexistência, não é? E, portanto, a cidade é claramente o primeiro ecossistema. Depois daí derivam muitos outros ecossistemas organizacionais e funcionais. Tem a ver com aquilo que hoje, este conceito de ecossistema, que é muito recente. O ecossistema é uma criação do século XX, portanto, dos conceitos de organização e de teorização do século XX. E é engraçado que a gente fala em ecossistema, mas nunca falamos em economia. São duas palavras que etimologicamente estão muito próximas, não é? Eco, que vem do grego oikos, e sistema, organização. E o oikos significa casa, é a organização da casa. E a economia é a organização das normas internas da casa. Não é? E estes dois relacionam-se porque a cidade cria uma economia muito própria, diferente de trocas, não é? O comércio, o início do comércio, eu produzo e começo a vender. Isto permite uma organização social e hierárquica para a gestão da cidade. Surgiram as monarquias, as primeiras organizações políticas, não é? Portanto, e este ecossistema foi-se estruturando, mas também se foi estruturando na base de um ecossistema produtivo, que é esse hoje que nós temos como herança, não é? É precisamente esse ecossistema que chega aos nossos dias, que passa depois da pré-história e da história em que a escrita acontece, desde a antiga Suméria, o Egito, por aí fora. Nós de repente entramos numa Idade Média em que estes ecossistemas produtivos se estruturam de uma forma muito funcional, sustentando as cidades medievais e a capacidade de coexistência e de sobrevivência. A cidade, quando é fechada e é protegida por uma muralha, ela precisa de sobreviver. Tem que ter um equilíbrio, não é? Tem que ter uma sustentabilidade, como nós hoje dizemos. E, portanto, estes ecossistemas sustentáveis acontecem pela organização corporativa. As guildas, o que é que serão as guildas? As guildas eram precisamente a organização corporativa dos vários mestrais, ou dos vários métiers, os ferreiros, os pedreiros, os carpinteiros. Os stakeholders. Sim, de certo modo eles eram os stakeholders da Idade Média, da cidade da Idade Medieval, não é?
Portanto, e é esta organização corporativa que chega ao mercantilismo, século XVIII, século XIX, que se organiza depois em grandes estruturas mercantis. O Mar do Norte, por exemplo, chega a ser dominado por quase 200 cidades, e vejam sempre o papel da importância da cidade na orgânica, porque eles são ecossistemas que depois interagem em si. E o Mar do Norte, todo o mercado feito com as novas colónias, Brasil, Antilhas, e começa a ser feito e corporizado através desta organização das várias cidades, onde temos Hamburgo, Amsterdão, onde temos várias cidades do Norte. Riga, por exemplo, é outra das grandes cidades que comandam estas ações corporativas. Daqui depois nós, de repente, entramos com a acumulação de capital na Revolução Industrial. E aí sim alguma coisa se transforma. Até aí nós tínhamos um nível de sustentabilidade relacional com a própria natureza. Porque a palavra ecossistema é uma palavra que vem da natureza. Ecos, a grande esfera, a grande terra, a grande casa onde todos habitamos, e toda ela tem um sistema entre o homem, os animais vivos, os elementais, todos os seres vivos e não vivos que a Terra, e todos os sistemas orgânicos que a Terra tem, a área climática, toda a biosfera, toda esta relação da biosfera. Portanto, esta utilização do ecossistema é precisamente, ela é subsistémica. Porquê? Porque ela subdivide-se em outros sistemas mais pequenos, não é? E o nosso sistema, o nosso ecossistema que nós hoje temos aqui, deriva muito desta herança e ele conforma-se com o início da Revolução Industrial. É precisamente neste linear desta Revolução Industrial, do arrancar da Revolução Industrial, com a produção em massa e sistematizada, que eu tenho necessidade de me organizar de uma maneira muito estrita. Os trabalhadores através dos sindicatos, os patrões através de organizações patronais, a relação do trabalho e do investimento. O capitalismo surge no século XX precisamente nesta capacidade produtiva. Como nós sabemos, depois de uma série de teorias, o marxismo e outras que contrariam esta situação da naturalidade do capitalismo. Isto é, aquilo que eu estou aqui a tentar descrever é que há quase uma continuidade natural na economia do capitalismo e destes ecossistemas produtivos, né, e organizacionais. Há quem discorde disto, não é? Portanto, e se calhar há aqui um meio termo possível para este tipo de situação. Deixa-me pegar aqui num ponto e fazer aqui a ligação, que é, tu referes que eco, oikos, casa, sistema, processo, forma, organização. Diz-me se estiver a pensar errado. Procuram hoje os empreendedores, assim como a casa é um ponto de referência para nós, é o nosso porto seguro, é para onde a maior parte de nós no final do dia voltamos, para junto da nossa família. É isso que procuram empreendedores, empresários quando se juntam a um ecossistema? É esse abrigo natural? É esse ponto seguro? Se não é, deveria ser, porque o conceito de base de sustentabilidade passa por isso, passa pela coexistência. E por uma coexistência comum de interesses comuns. E de gestão destes interesses comuns. Portanto, se isso não é feito, logo à partida está comprometida esta capacidade de organização em ecossistema. Não é? Eu vou dar um exemplo de uma introdução na nossa sociedade ocidental de conceitos orientais. Este sistema de ecossistema é muito ocidentalizado, não é? E nós vamos perceber, por exemplo, que a Toyota, que é uma grande corporação japonesa, pega precisamente também no conceito de casa, no Lean, no processo Lean, que é o processo de conseguirmos economizar com o mesmo esforço fazer mais. E o Lean vem da mulher japonesa, que na casa consegue organizar aquela sala, aquele espaço, não é? O jodo da casa, ela consegue organizá-lo para cozinhar, para dormir, para conviver, e sempre hiper arrumada. Este conceito de gestão do domus, da casa, do oikos, não é? É comum a várias sociedades e várias organizações económicas. Por isso, nós como empresários temos que pensar, em primeiro lugar, como tu dizes e muito bem, nesta relação do oikos, da relação da casa comum. Porque se não estivermos nesta casa comum, não temos à partida logo sustentabilidade. Bom ponto. Boa. Pegando aqui na visão do Jorge e da aglomeração, e nós temos
a necessidade enquanto ser humano de nos agregarmos em clusters, em tribos, em grupos, para que há pessoas que pensam da mesma forma do que nós. Muitas vezes o empreendedor também cai no erro de pensar que o seu negócio é unidirecional ou é bidirecional, que é da empresa para clientes, da empresa para trabalhadores, e este pensamento do ecossistema tem que ser um bocadinho maior. Tem que ser pensado multidirecional. É quem são todas as partes interessadas do meu negócio, e eu entender que o meu negócio não depende só do que eu transaciono, e é muito mais do que isto. E pegando neste ponto de stakeholders, de todas as partes, e nós começarmos a olhar que não temos concorrentes, temos parceiros, é como é que todos juntos conseguimos ganhar mais. E eu vou pegar aqui na pessoa que está há mais tempo dentro do nosso ecossistema, do Marco Lima, já está connosco desde 2022, e nós tendo aqui alguns empresários que vão acompanhar o nosso podcast. Qual foi o maior ganho e qual é a maior dica para pessoas que nos estão a ouvir pensarem em aderirem a um ecossistema ou procurarem um ecossistema para se envolver? E qual é o real benefício que as pessoas podem extrair em estarem num ecossistema de negócios ou num ecossistema de outra coisa qualquer que paute pelos mesmos valores e da mesma visão que essa pessoa tem? Bem, eu começava por te dizer, se me perguntasses há 10, 15 anos atrás o que é que eu fazia, eu dizia-te que vendia cruzeiros. Se me perguntares hoje, provavelmente eu vou-te responder que eu crio um ecossistema de uma paixão comum, que são as viagens de cruzeiros. Portanto, se tu tens a tua empresa pode crescer sozinho com a tua visão. Agora, se estás num ecossistema, tu vais crescer com a velocidade do próprio ecossistema. No meu caso, e de encontrar a tua pergunta, eu estava a crescer, mas quando entrei no ecossistema, comecei a crescer com outra velocidade, porque já não é só a minha visão, é a visão de todo o ecossistema. Porque aí aí já não são só clientes, são parceiros, são fornecedores. Tu começas a ter acesso a outras visões, e que no fundo vão impactar e sobretudo influenciar o mercado. Tu no ecossistema consegues, eu costumo dizer que se tu consegues de alguma forma influenciar o mercado, tu já não vais dividir o bolo, tu vais fazer crescer o bolo, ok? Portanto, Aumentar a pizza. exatamente, porque nós fomos sempre habituados a esconder, não dês o contacto, não mostres tudo, o segredo é a alma do negócio. E eu aprendi dentro do ecossistema que é precisamente o contrário. Eu neste momento faço negócios, faço grupos com outros blogs. Eu faço grupos de parcerias com outras agências que à primeira vista eram concorrentes diretos, mas que juntando vamos agregar. E eu acredito que no turismo às vezes perguntam-me, mas tu não tens medo de perder negócio? Não tens medo de perder clientes? Não, se tu tiveres uma identidade e se estiveres protegida dentro do ecossistema, tens a clareza para onde queres ir, as pessoas têm mais confiança no teu produto. E no turismo podem ter a certeza absoluta que a moeda mais cara é a confiança. E acredito que é por aí. Pegando nesse ponto que tu estavas a dizer, há uma coisa curiosa. Nós estávamos em São Paulo eu e o João estávamos em São Paulo, e há uma pessoa que nos diz: peça um táxi no aplicativo. Mas qual aplicativo? Peça no Uber. Um táxi no Uber? Sim, peça no Uber. E aquilo, tipo, provocou, tipo, como é que o táxi está dentro do Uber? E este é pensamento do ecossistema. Precisamente a Uber Eats e a iFood, que são os maiores players
do mercado de entrega de comidas no Brasil, em vez de criarem estratégias separadas, criaram uma estratégia em conjunto e como é que os dois pensaram e dominamos o mercado. E pegando nesse ponto que tu estavas a dizer, então o grande benefício de entrar dentro de um ecossistema é nós desbloquearmos as palas, é isso? O mais possível, porque, repara, quando tu podes, a tua empresa, com a tua visão, ela pode crescer Ao nível da tua visão. ao nível da tua visão, não pode ir para além disso. Enquanto que se tu tiveres, eu diria, protegido por um ecossistema, o, o crescimento não depende só de ti. Porque repara, aqui o ecossistema faz-te saltar. Se tu estiveres sozinho, vais depender muito do preço. Se estiveres num ecossistema, vais depender muito mais da confiança. E a confiança vai-te diferenciar do teu concorrente por uma coisa que... Eu vou-te contar uma história rápida. Eu percebi que tinha um ecossistema na pandemia. Um micro-ecossistema na pandemia. Quando tudo fechou, o mundo parou, as agências fecharam, aeroportos fechados, eu podia também fechar a comunicação dos meus clientes. Mas não o fiz. Através do blog, continuei a comunicação quase diariamente e as pessoas iam conversando comigo, os clientes, os parceiros, os próprios operadores. Olha, onde é que está o navio X? Onde é que vai parar o navio Y? Quando abriu, para mim abriu com muito mais força. Porquê? Porque eu nunca deixei a comunicação. E aí percebi que tinha um pequeno ecossistema. Por isso é que eu te digo que eu não vendo cruzeiros, eu construo um ecossistema à volta dos cruzeiros. Porque a ligação, isto não é sobre viagens, é sobre confiança. E isso faz toda a diferença. Grande Marquinho. Brunal, vamos a E isso? depois destas duas respostas, tipo, acho que já me apetece ir embora. A gente vai pausar agora o podcast e tu sais. Tá bem. Tá bem. Bora, mas olha, sendo tu aqui o nosso mestre no fitness, e quando nós pensamos em fitness, pensamos muito em resiliência, muita vontade, performance, disciplina, muito mindset. Vou-te fazer uma provocação, ok? Hoje, o sucesso no fitness vem da nossa biologia, enquanto ser humano, da nossa genética, ou vem da nossa inserção num ecossistema? O que é que influencia mais? O ecossistema, aliás, diz-se muito que tu, no fundo, às vezes és reflexo das pessoas com quem vives, não é? Portanto, uma pessoa que quer deixar de fumar, mas toda a gente em casa fuma, vai ser muito mais difícil. Uma pessoa que quer emagrecer, mas em casa todas as pessoas têm excesso de peso, é muito mais difícil. E até por isso é que o conceito de ecossistema no fitness, aliás, se calhar as grandes tendências deste ano no fitness estão a ser os run clubs, os Aerox, portanto, esta questão de comunidade e de ecossistema, das pessoas estarem todas juntas no mesmo... Ou seja, há uma competição saudável, mas no fundo as pessoas sabem que estão ali todas para o mesmo e que ao final do dia é tu fazeres melhor que aquilo que estavas a fazer ontem e não propriamente estás a fazer melhor com a outra pessoa que tens ao lado. Portanto, há aqui estas duas partes, mas sem dúvida que as pessoas hoje em dia se calhar sentam-se muito na genética. E a genética às vezes é mental, não é física. Ok, mas imagina, sendo hoje um negócio como o teu, tu identificas que o teu verdadeiro moat é o ecossistema? No meu negócio, é assim, eu acho que ainda é difícil. As pessoas ainda pensam muito no umbigo delas e às vezes elas veem a evolução do outro como inveja, ponto número 1. E ponto número 2 é porque é que aquela pessoa está a conseguir e eu estou a fazer as coisas e não estou a conseguir. Porque as pessoas ainda têm muita dificuldade em conseguir avaliar os erros que cometem. E, por exemplo, acho que é esta a questão aqui do nosso ecossistema, é o facto de nós não estarmos sozinhos e partilharmos as coisas e muitas das vezes, nós hoje em dia fazemos uma pergunta aos nossos clientes que é: gostas mais de uma pessoa que seja mais empática ou uma pessoa que seja mais assertiva? Porque às vezes as pessoas querem ouvir aquilo que lhes
aquece a alma. Quando nós, por exemplo, aqui neste ecossistema, muitas das vezes ouvimos é aquilo que precisamos de ouvir. E esse confronto com a verdade é que muitas das vezes nos faz abrir o olho e perceber onde é que estamos a errar e o que é que temos que mudar para conseguirmos evoluir verdadeiramente. Então, nós quando entramos num ecossistema, o que nós precisamos estar é alinhados com os valores desse ecossistema, porque senão nós verdadeiramente nunca fazemos parte desse ecossistema. Mas de que forma é que tu no teu negócio podes construir um ecossistema? No meu Como é negócio, que, imagina, neste momento, provavelmente, quem nos está a ouvir está a pensar: como é que eu construo um ecossistema à volta do meu negócio? Como é que eu transformo o ecossistema num leverage, numa alavancagem dentro do meu negócio? Ok? Esta pode ser uma das perguntas que neste momento alguém está a pensar. Como é que eu transformo isto num ativo do meu negócio? Como é que tu transformas, como é que tu crias este sentimento de ecossistema, de comunidade dentro do negócio? eu tenho a comunidade dentro do meu negócio, que foi uma das coisas que fiz até o ano passado. E, em primeiro lugar, é uma questão de transparência. Há bocado o Marco até estava a falar tipo, não vou mostrar os números. Por exemplo, no ecossistema nós temos um grupo do WhatsApp, estão lá os nossos clientes todos. Toda a gente sabe quantos clientes eu tenho, estão lá, o número de pessoas. As pessoas podem partilhar. Se eu tivesse, por exemplo, algum problema em ter uma reclamação ou, sei lá, algum cliente insatisfeito, eu não tinha os clientes a falar uns com os outros, ou se tivesse alguma coisa a esconder, ou se, sei lá, houvesse uma preferência de algum cliente sobre outro, eu não tinha ali aquilo à mão de semear, qualquer pessoa podia vir a comentar com outro cliente aquilo que se passa. Portanto, ter confiança naquilo que eu entrego aos meus clientes. O facto de eu ter um ecossistema, acho que é mostrar também aos clientes que eu não tenho problemas, eu confio no meu produto, confio no meu serviço, e por isso é que as pessoas estão aqui todas para isso. Nós começámos agora também com as aulas ao vivo. Exemplo, pessoas que treinam no ginásio, há o conceito de ecossistema, estão as pessoas todas no mesmo espaço, podem partilhar informação, treinar em conjunto. A maior parte dos nossos clientes treinam em casa. Então nós começámos agora a ter aulas ao vivo. Portanto, no fundo é um PT que faz as aulas ao vivo para os clientes que estão em casa, mas estão todos ali no grupo do Zoom e há uma interação com o personal trainer da nossa equipa. Eles estão a ver o treino dos outros, toda a gente tem a câmara ligada, o próprio personal trainer consegue ajudar o cliente ali em direto se ele está a fazer alguma coisa mal em casa, e isso foi sem dúvida um grande plus no meu serviço. Até isso foi um estudo que eu fiz em dezembro, que negócios do fitness que têm comunidades, geralmente o churn é reduzido em cerca de 50%. Por isso é uma coisa que nós estamos a desenvolver, e obviamente agora será também outro foco, que é passar para os eventos presenciais, e numa altura em que se fala cada vez mais em inteligência artificial e em online, as pessoas até começam a dar cada vez mais valor ao presencial e ao estarem fisicamente ao lado de outras pessoas. Aliás, os nossos clientes já nos pedem isso. É um bocadinho difícil, não impossível, porque eu tenho clientes espalhados um bocadinho por todo o mundo e por Portugal inteiro. Mas está nos planos. É um excelente ponto que tu referes, não é? Porque cada vez mais, quando há o grande risco de todos começarmos a comunicar da mesma forma, com recurso à inteligência artificial, onde vais mudando nos prompts, mas no final do dia todos comunicam da mesma forma, todos escrevem, de repente parecem todos o Alexandre Dumas, não é? Todos parece que escrevem da mesma forma. Com parágrafos e e quando nós relacionamos isso com negócios de serviços, negócios de recorrência, como é o teu caso, onde todos os meses há um combate com o churn, claramente uma das grandes tendências é a comunidade vira ativo estratégico como prevenção da redução do churn, em que as pessoas muitas das vezes não ficam conectadas apenas pelo serviço, mas ficam conectadas ao negócio pelo pertencimento que têm a essa mesma comunidade. E aquilo que eu retive daquilo que estavas a dizer é que no final do dia essa criação dessa comunidade, desse ecossistema, é o reflexo da transparência, do pertencimento e do envolvimento num objetivo comum. São estes os 3 pilares do teu ecossistema, da tua comunidade? Sim. Eu comecei as aulas ao vivo há 4 semanas. Eu já tenho clientes a dizer que vão renovar porque não querem deixar de ter acesso às aulas. E há 1 ano ou 2 nunca na vida pensei em ter isto no meu serviço. E, aliás, houve até uma altura que eu pensei, ok, mas o meu serviço é isto e isto, eu vou cobrar
ou vou fazer um upsell para... Não, tipo, eu não vou fazer upsell. O upsell já vai ser a redução do churn. É o LTV, não é? No Não faz final do sentido, dia é não o faz tempo, sentido, não é faz a sentido. continuidade, não é? Durante mais tempo que ele vai estar a pagar dentro do teu negócio. Certo. Boa. Pegando aqui e falando ali para o mestre Jorge, que é o tema que os empreendedores têm todos os dias em cima da mesa, que se chama recursos humanos. Hoje o novo cliente das empresas não é mais o cliente, porque elas já sabem pescar, é efetivamente o colaborador. E pegando aqui no colaborador, um ecossistema também serve para resolver dores, não é? É nós anteciparmos esta resolução de problemas. E eu também estudei artes, eu já partilhei isto contigo. Eu sou um apaixonado por empreendedores que fizeram história, e quando eu visitei a fábrica da Vista Alegre, o Pinto Basto percebeu isto muito bem há mais de 100 anos atrás, que ele entendeu que ao passar a sua empresa para Ilhavo, ao construir a sua empresa naquela zona para poderem começar a produzir o que era a marca Vista Alegre para todo o mundo, ele para mim tem duas ações-chave do que é saber construir um ecossistema. Primeiro, é ele entender que não tinha lá os recursos humanos e tinha que criar um ecossistema local para que viessem artesãos de todo o país e se fixassem lá, mas ao fixarem lá eles precisavam não só de trabalhar, como precisavam do ócio, não é? Então ele construiu o teatro, ele construiu escolas, foi ele que trouxe o futebol para Portugal, ele criou um ecossistema local para que as pessoas se pudessem fixar. E pegando neste tema, e depois há uma outra jogada de mestre, que é ele vai buscar um artesão japonês para poder começar a ensinar os artesãos locais sobre uma nova técnica. E pegando neste pensamento de construir um ecossistema para resolver um problema, que benefícios é que tu vias, ou que forma diferenciada é que tu vias as pessoas lá atrás, ou os empreendedores, que hoje o empreendedor que nos está a ouvir podia aproveitar? Em termos de recursos humanos. Sim, não é? em termos de recursos humanos. Pois, aquilo que tu acabas de descrever é uma organização do século XIX para o século XX, portanto é a industrialização e a necessidade de captar recursos humanos e de os fixar, de os instruir, de os formar e de se viver em comunidade. Há exemplos no século XVIII e XIX, que são os falangistérios, são organizações familiares, onde as famílias se agrupam com determinados métiers ou capacidades produtivas. Valores. Okay. Valores e capacidades produtivas também, mas especialmente estamos a falar ainda da economia, da estruturação, da capacidade de resposta às necessidades produtivas. E estes falangistérios têm, o Owen é um dos economistas que prevê no século XIX este tipo de organização, em que as pessoas podem viver em comunidade e ao mesmo tempo produzir em fábrica, produzir em escala. Na verdade, essa é uma das grandes dificuldades da alteração dos processos, quando deixamos a artesania para produzirmos em série, não é? Quando começamos a escalar, a sociedade também se necessita de organizar e ter recursos humanos capazes a dois níveis. Primeiro, da harmonização dentro da fábrica. Em primeiro lugar, é preciso que essas pessoas se deem bem e nada melhor do que viverem em conjunto para se poderem harmonizar e socializar, quer na fábrica, quer fora da fábrica. Isto é, perceberem que vivem de um determinado produto, de uma determinada sustentabilidade, perdão, e vivem também de uma interação social com os outros. Portanto, esta é a primeira questão. E a da segunda é a especialização. Quando tu dizes que ele vai buscar um japonês, porque na verdade, quer na China, quer no Japão, as cerâmicas, o Celadon, por exemplo, no período Ming, é uma das produções de cerâmica mais famosas a nível mundial. Dizia-se quando havia veneno na taça, aquele vidrado estalava. E são peças fantásticas. E, na verdade, ao ir buscar ao Oriente esse conhecimento e introduzi-lo aqui no extremo Ocidente, é qualquer coisa de extraordinário, não é? É uma percepção, uma visão de perceber, eu consegui os recursos humanos e agora vou-lhes dar formação. Portanto, este binómio
à interação social nas empresas modernas e a educação e a formação são fundamentais para o sucesso de uma empresa e para primeiro a primeira leva-nos ao reforço de identidade, não é? Porque quando eu me identifico, como o Marco há bocado dizia, no seu ecossistema, ele não vende cruzeiros, ele criou um ecossistema de pessoas que se interessam por determinado tipo de cruzeiros ou determinado tipo de viagens, não é? E isso é criar um processo identitário. Portanto, aquilo que ele fez aqui foi, antes de tudo, criar uma identidade. Que é aquilo que hoje uma Sonai diz, vestir a camisola. O Sonai. Pronto. Ele, antes disso tudo, cria esta identidade por dar condições de habitação e de vivência. Então, pegando de nesse desporto. ponto, Jorge, pegando nesse ponto, e existe talento. Nós temos é que ir buscar o talento, saber onde é que ele está, formá-lo, criar condições e Todas as pessoas têm colocá-lo a talento. prosperar. Todos nós temos talento. Bom ponto. Eu, quando dei aulas às crianças, eu não sei desenhar, professor. Não, sabes. A questão é porem-te o papel e explicarem-te e deixarem-te desenhar aquilo que tu queres desenhar. E depois tu descobrires o talento em ti. E cada um de nós tem esta missão de que nos conhecermos a nós mesmos, isto é, de conseguirmos encontrar os nossos talentos. Porque mesmo uma pessoa com limitações físicas ou mentais tem os seus talentos. Nós temos feito, através ao nível dos processos sociais, que é um processo que faz o arco nesta relação, o apoio social, temos encontrado miúdos com trissomia 21, por exemplo, para o Natal, venderam para a Bélgica bolsas, que eu digo, nem Arroz de la Placa conseguia fazer um design tão bonito, ou, sei lá, outro designer de moda. Eu vi coisas, e estou-vos a dizer com alguma propriedade, eu vi coisas espetaculares feitas por crianças com limitações mentais e físicas, não é? Portanto, isto quer dizer que todos nós temos um talento. O ponto que eu gostava de deixar aqui em quem nos está a ouvir é exatamente este, que é nós, enquanto empreendedor preguiçoso, gostamos de ir buscar as pessoas já preparadas. Mas, na verdade, a nossa função é escolher boas pessoas, pessoas com capacidade de as formar, porque, como tu dizes muito bem... dentro da empresa, encontrar o lugar certo para elas. Ok, isso, boa. Esta é muito importante. Boa. Pessoas certas no lugar certo. Certo. Boa, bom ponto. Podes continuar, Jorge. A gente continua a ouvir. Não, A gente continua a ouvir, Jorge. Claro, Isso. esta relação, vamos lá ver, e voltando um bocadinho ao ecossistema, não é? O ecossistema hoje começa a transformar-se, e com a introdução das tecnologias, hoje estamos em ecossistemas digitais, não é? Os recursos começam a ser muito similares, e isto começa a criar alguns problemas identitários e alguns problemas de operacionalidade, isto é, de diferenciação de operacionalidade, isto é, de mais-valias. Eu começo a não perceber que diferença é que eu tenho perante esta empresa ou com aquela empresa, não é? E aqui, e a IA vem no fundo, ainda há bocado falávamos nisso, vem padronizar este tipo de capacidade de resposta, e na verdade é estes talentos, porque eu vou continuar a acreditar na pessoa humana, não é? E é a pessoa humana, através destes talentos, que vão poder dar e modificar a resposta final. E se nós continuarmos a servir, portanto, se formos capazes de usar a IA, por exemplo, como última ferramenta que temos do digital, onde nos consegue dar informação e que nos consegue trabalhar a informação, é muito mais importante saber procurar informação na IA e depois saber modelá-la àquilo que tem a ver com a minha pessoa, com a minha identidade ou com a identidade da empresa. Portanto, estes são pontos fundamentais de grande saída para esta padronização que está a acontecer por todo lado, não é? Excelente ponto. Mesmo. É sempre uma honra ouvir-te. Olha, Não menos importante ouvir-te a ti também, Marco Lima. Olha, Marco, claramente quando nós estamos a gerir um negócio, a gerir uma empresa, há certas coisas que quando nós pensamos num negócio, e quem hoje quiser estar a pensar, ou quem que nos estiver a ouvir e estiver a pensar em um dia vou criar a minha empresa, tipicamente nós pensamos, eu preciso de algo para vender, não é? Eu preciso de um produto para vender, a seguir preciso de alguém para trabalhar comigo,
preciso de recursos, seja dinheiro, seja digitais, seja offline, para fazer com que o meu produto, a minha oferta, chegue a mais pessoas, mas muitas vezes nós esquecemos e qual é o meu papel de líder dentro da minha estrutura, não é? E muitas das vezes nós até podemos ter talento para muitas coisas, mas no final do dia há uma coisa que não é por talento, não se lidera por talento. Eu não acredito que as pessoas nascem líderes, nós formamos-nos líderes, não é? E nós formamos-nos líderes se também as pessoas se permitirem ser lideradas, porque nenhum líder consegue liderar uma pessoa que não queira ser liderada. Então, pegando neste tema da liderança, porque muitas das vezes nós associamos que estar numa empresa é solitário, que é um caminho solitário, e por isso é que muitas das vezes procuramos ecossistemas para não estar tão só. Não é? Ou seja, às vezes parece que estamos dentro de uma sala com 5, 6 pessoas, são as nossas pessoas, que é a nossa equipa, mas depois, enquanto fundadores, sentimos-nos sozinhos, com solitários, em que não temos que ninguém, no final do dia, chegar ali a alguém e desabafar e partilhar as minhas dores, dizer, porra, aquilo correu mal, o que é que eu faço, como é que eu faço? Não é? Porque no final do dia parece que nós temos que passar aquela imagem, aquela sensação de que pá, nós sabemos tudo, nós controlamos tudo, nada nos afeta e nós é que seguramos o barco. E quando a partir do momento em que nós vimos para um ecossistema, em que nós entendemos, para lá, há mais pessoas que também têm inseguranças. Há pessoas que também têm problemas com... Não sou eu que sou um mau líder, não sou eu que sei chefiar mal, não! Isto é o que acontece em empresas, não é? E, portanto, quando tu estás dentro de um ecossistema em que tu conheces as histórias desses líderes com as suas pessoas, onde é que eu quero chegar? Que é, tendo tu hoje, e partindo do princípio que todos nós evoluímos enquanto líderes, ok? Portanto, que ninguém fica estanque enquanto líder, o que é que estar dentro de um ecossistema, ok? Te permitiu transformar a tua liderança, ou seja, que tipo de ensinamentos, enquanto líder, tu conseguiste trazer para dentro da tua organização, e nós muitas das vezes falamos enquanto líder de uma organização, a definição da visão, o puxar a ambição, puxar a régua para cima, mas à parte disso, que histórias, que impacto é que tu sentiste que está dentro de um ecossistema que te permitiu também trazer mais liderança efetiva, mais uma liderança próxima, mais uma liderança de visão, de ambição, também para dentro da tua estrutura. Ou seja, o que é que te influenciou enquanto líder? Olha, João, eu podia-te responder processos, podia-te trazer métricas, mas nós às vezes confundimos um bocadinho comunidade. Eu acho que a comunidade é o coração, mas depois o ecossistema é o corpo todo. Portanto, é um conjunto de pequenas ou grandes nadas que faz um conjunto dessa liderança ser cada vez mais perfeita, não diria, mas muito mais aproximada da perfeição. Porque se o ecossistema é o corpo, cada parte do corpo é muito importante, e num líder tu podes não ser o melhor numa determinada tarefa, vais arranjar boas pessoas, vais formar boas pessoas ou vais encontrar boas pessoas para aquela tarefa, mas se tu cresces um bocadinho como um todo, vais-te transformar seguramente num líder melhor. E isso vais beber dentro do ecossistema, vais conseguir beber o melhor de cada um e tirar e aportar essas mais-valias no teu próprio crescimento, enquanto líder, mas muito também enquanto pessoa. Porque eu cresci muito enquanto pessoa dentro, quando entrei para o ecossistema. E esse crescimento pessoal, que muitas vezes nós desvalorizamos, vai forçosamente tornar-te um líder mais eficiente. Mas tu puxando aqui, lembras-te em alguma situação concreta, tu digas assim, o Marco Lima de antigamente tinha gerido desta forma, claro. ou o Marco Lima de agora gera desta forma? Muito mais ponderado, muito mais balizado em métricas,
a clareza é completamente diferente. A clareza que tu tens do teu negócio, a clareza que tu tens dos teus colaboradores, mesmo dos teus clientes, dos teus parceiros, é completamente diferente. Precisamente por essa aprendizagem e esse crescimento que tu trazes do ecossistema. Ou seja, aquela velha máxima, né? Com os erros dos outros, eu aprendo o meu caminho. Sim, claramente. Foi o que eu disse há bocado, tu vais crescer à velocidade do ecossistema, não à tua velocidade, mas a velocidade não é tão importante como a certeza, muitos dos erros que tu não vais cometer, porque alguém já os cometeu por ti. Ou seja, tu calcas o caminho que alguém já fez também. Quando estás Segues dentro de os um passos. ecossistema, tu calcas o caminho que alguém Claramente. já teve a calcar e que alguém já abriu e que traz esse ensinamento. Em determinada altura vais ser tu a cometer esse Claro. erro. Mas a grande vantagem é que tu não vais cometer erros que outros já cometeram. E atalhas caminho. Sim, não significa que num caminho de buracos, porque o Brunol não calcou aquele buraco, não significa que tu não o vais vai calcar. E Mas todos pelo menos já vamos calcar sabias buracos. que... Sim, mas vamos conseguir contornar uma grande parte deles. E isso é claro, Ajuda a acelerar a curva de aprendizagem, completamente. não é? No final do dia é isto. Pegando aqui no que vocês estavam a dizer e conectando muito do que nós conquistamos ou deixamos de conquistar tem a ver com a nossa educação, ou tem a ver com o nosso passado, a nossa infância. Uma das primeiras aulas que nós damos, e vocês os três já fizeram o Acelerar Negócios, nós falamos sobre crenças, não é? Tipo, e muitas vezes nós herdamos as crenças que outras pessoas depositaram em nós, e uma das coisas que nós mais ouvimos em miúdo é: eu não ando a roubar carteiras, pensas que o dinheiro nasce nas árvores. E pegando nestas crenças, isto muitas vezes também nos trava e também nos molda enquanto adultos e deixa com que nós não nos consigamos sentir merecedores de ir atrás de mais, ou de pensar que conseguimos crescer, escalar os nossos negócios. Se calhar bater 1 milhão não é para mim, 5 milhões não é para mim, 10 milhões não é para mim. E pegando neste ponto e fazendo aqui a pergunta ao Brunol, ele fala muito sobre disciplinas, sobre hábito. O que é que o ecossistema, e tendo em conta que nós somos muito moldados com o que vem para trás, o que é que o ambiente dentro de um ecossistema, mais a disciplina que nós temos que ter enquanto empreendedores, e o accountability que nós, enquanto mentores, ou o que o próprio ecossistema traz, o que é que isto acelera na performance do teu negócio? E eu gostava que fosse tangibilizado, tá? Que tu conseguisses tangibilizar para quem nos está a ouvir. Imagina, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa extremamente resiliente, e às vezes a resiliência não é uma coisa boa, porque às vezes podes estar só a ser resiliente em o meu negócio está a correr mal e eu estou só à espera que, por obra do Espírito Santo, aquilo venha aqui alguém fechar. vai mudar alguma coisa. E o facto de estar no ecossistema, e tu falaste muito bem da questão das crenças, eu venho de uma família, os meus pais, o meu pai trabalha na construção civil, a minha mãe trabalha nas limpezas, pessoas extremamente conservadoras da aldeia. Eu, ao final do dia, de 12 horas de trabalho, tenho alguma coisa a correr mal na minha empresa, eu não vou ligar à minha mãe ou ao meu pai, a não ser, só se for para levar 2 palmadinhas nas costas, né? Eu vou ligar a alguém do ecossistema para me ajudar. E as pessoas não imaginam o que é que às vezes uma conversa de 1 hora, ou eu às vezes deixo-me muito levar pelo, aquilo começa a entrar na roda do rato e as coisas estão a influir, e de repente parece que vem tipo assim, alguém espeta-me assim com um garfo e eu pumba! E o mês a seguir é completamente diferente. E aliás, nós tivemos essa conversa agora em, sei lá, quando é que nós falámos? Finais de dezembro, início de janeiro. Ok, o meu negócio está a crescer 100% de ano para ano. E às vezes as pessoas, mas isso não é possível, de alguma maneira vai estagnar. Tipo, não vai. Se tu conseguires fazer as coisas bem feitas, se tu descobrires a pólvora, há sempre alguma coisa que tu vais descobrir que ainda não sabes. E é tão lindo até, nós estamos no ecossistema, há mais 2 pessoas de fitness também lá no ecossistema, e eu falo relativamente de forma frequente com essas pessoas, e é tão diferente, ou seja, dá para chegar ao mesmo lado de formas tão diferentes,
E às vezes aprendemos coisas tão importantes, aliás, nem só com as áreas do fitness, posso aprender com o Marco, com as viagens, posso aprender com outro. Eu hoje dei por mim, vou fazer um contrato de trabalho a uma pessoa o mês que vem, eu dei por mim a pesquisar no WhatsApp uma página que a Ângela tinha partilhado em março do ano passado. Mas, epá, se pudéssemos tangibilizar, se calhar em números não vão tangibilizar, mas eu estou literalmente a faturar 100%, o dobro do que estava a faturar no mesmo período do ano passado, com a mesma equipa. Portanto, não tenho mais pessoas e a questão da eficiência também do negócio é muito importante. Sim, mas tu já eras uma pessoa que tinha audiência? Já eras uma pessoa que trazia alguma bagagem? O que é que efetivamente mudou no jogo? Há aqui algum marco em que tu sintas tipo, que efetivamente estar dentro, o facto de ter que prestar até quase resultados, o que é que isso impactou no teu negócio? Onde é que foi o ponto de A viragem? questão de prestar, eu para já sou uma pessoa extremamente competitiva, portanto, se alguém Verdade. me lança para Tu não um consegues. desafio, tipo, eu tenho que dar ao chinelo. E é a questão do dar ao chinelo, que é uma pessoa não faz ideia, não subestima. Como é que eu vou explicar isto? Não subestimem o crescimento que podem ter por de repente dedicarem 3 ou 4 horas do vosso dia durante o mês inteiro a determinada coisa, que foi aquilo que me aconteceu. Foi-me lançado um desafio em dezembro, eu tive literalmente 20 e tal dias a acordar às 6 da manhã para dedicar 4 horas àquilo. Pá, e aquilo teve um impacto gigante no meu mindset, na minha velocidade de execução. Se calhar eu demorava 3 semanas a fazer alguma coisa. Aliás, eu nos últimos 30 dias fiz coisas que se calhar iria demorar 1 ano e meio a implementar dentro da empresa. Desde contratar mais pessoas, desde procurar um escritório, desde fazer manual de cultura, implementar processos, fazer os OKRs, que é tipo uma cena que um gajo anda a engonhar, tipo, ok, pessoas estão aqui, e confrontar todas as pessoas ao final do mês, olha, estes são os objetivos, porque é que isto não foi atingido, o que é que isto pode ser melhorado. Já fui à televisão 2 vezes, andava para aí há 1 ano a adiar essa ida à televisão. Portanto, acho que é esta velocidade de as pessoas confrontarem, tipo, mas não estás a fazer isso porquê? Tipo, estás só a encostar à sombra da bandaneira e uma pessoa olha para aquilo e começa-se a conformar quando de repente alguém vem, não, isto é uma merda. Isso está para fazer muito melhor. Portanto, É ganhar vergonha na cara. É um É ter bocado por vergonha aí. na cara, não é? É um De bocado aparecer por lá aí. sem o resultado, não é? Yeah. Acho que ainda temos aqui mais um bocadinho de tempo. Fazemos uma última pergunta. Ó Jorge. Existe algum paralelismo entre construir o pensamento de construir um edifício e construir um ecossistema? Claro que existe. Os processos mentais, quer de um, quer do outro, são muito próximos. Eu, quando construo um edifício, o edifício é também em si um ecossistema, não é? Um ecossistema não dinâmico, mas é um ecossistema de suporte. Contudo, ele tem paralelismos na sua concepção e na sua organização, na sua dinâmica organizativa, de um ecossistema dinâmico, como um ecossistema humano, não é? Empresarial. Por isso, quando nós estamos a criar um edifício, estamos a procurar muitas vezes, a não ser que sejamos alguém que repete, se não formos fotocopiadoras, se quisermos ser inovadores, não é? E hoje nós temos as startups, são empresas e a arquitetura é por natureza um momento, e a grande capacidade dos arquitetos é poderem inovar e criar. Portanto, se nós entrarmos num processo de criatividade, de inovação na criação de um edifício, é fundamental encontrarmos melhorias e melhores performances para, quer da eficiência energética desse edifício, quer a capacidade de bem-estar interior, quer seja o edifício para escritórios, para museus ou para hospitais, para uma habitação, uma simples habitação. Portanto, esta atitude de nos pormos a planear ou projetar implica também um conceito estratégico, não é? Eu tenho que perceber que este edifício daqui a 20 anos é um asset que eu estou a criar, é um bem. Como é que ele se vai comportar no mercado quando for revendido ou quando for remodelado?
Portanto, é este conceito estratégico. Também os edifícios podem ter um conceito estratégico como temos num ecossistema. Nós, para criarmos um ecossistema, temos que perceber de onde estamos, para onde vamos. Certo. E aí é conecta a visão, não é? Que é qual é a visão que eu tenho para construir este edifício. Qual é a visão que eu tenho para o ecossistema que quero criar. A seguir é qual é a missão, o propósito de eu estar a fazer isto, não é? O propósito de construir um edifício, seja para escritórios, seja para habitação, seja para qualquer outro fim. Depois o pensamento de stakeholders. Quem são os stakeholders que eu tenho que alinhar para que este ecossistema, para que este edifício possa ser erguido. Exatamente, e por exemplo, quando nós olhamos para dentro de um ecossistema com stakeholders, empresários, os clientes, os fornecedores, os funcionários, quando olhamos para um edifício, os arquitetos, os engenheiros, os empreiteiros e por aí e vai, não é? E depois, no final, os valores, não é? No final do dia, os valores que sustentam as relações entre os antes do final, logo no início, os valores. Com que valores é que eu vou conseguir construir este edifício? Os inegociáveis primeiro. Eu vou criar um edifício ecologicamente sustentável, não é? Ou não? O ecossistema que eu vou criar, quais são os princípios éticos com que os vou estruturar? Portanto, estas duas coisas são... E repare-se, mesmo hoje com a introdução da tecnologia, nós hoje temos edifícios digitais, os edifícios gêmeos digitais. Hoje, no meu escritório, quando projetamos, nós projetamos logo em 3D. Quando metemos uma porta de correr, temos que pôr a ferragens, parafusos, tudo ali. Estamos a construir mesmo em 3D com a digital. Os tubos passam. Mas mesmo aí, há esta capacidade de congregar os engenheiros com os projetos de estruturas, de águas, de saneamento, elétricos, de ar-condicionado. Portanto, mesmo num edifício digital, ele tem já esta congregação. É evidente que o edifício digital não tem uma existência, a não ser virtual, mas tem uma função, que é a função de suportar amanhã a continuidade da vida do edifício físico que vamos desenvolver. Também no ecossistema, esta carta de valores que nós criamos para a criação e o conceito estratégico que criamos e de missão que criamos para um ecossistema são princípios que ficam fixos e que deverão ter ao longo da vida da existência e revistos e reformulados se necessário ao longo da vida dos ecossistemas que procuramos criar. Por isso acho que sim, há um paralelismo total entre uma situação e outra. Provocação final. O que é mais duradouro? Um ecossistema ou um edifício? O que é mais duradouro? Olha... Depende da construção, não é? No final do dia. Sim. Depende da infraestrutura, sim, não é? Mas nós temos construções com 3, 4, 5 mil anos, não é? 6 mil anos, 12 mil anos. O Göbekli, na Turquia, chega-se à conclusão que é um templo que estava enterrado com 12 mil anos. Portanto, essa questão da durabilidade tem sempre uma relação temporal. O problema é que eu acho que aquilo que tem importância na durabilidade é aquilo que nós criamos em termos de ecossistema humano, onde estes valores de ética, aquilo que nós hoje recebemos das corporações medievais, das guildas, dos maçons dos livres, dos pedreiros livres que faziam as catedrais góticas, o que nós recebemos é a herança deles. Isso é que é intemporal. E esta relação hoje de experiência na criação deste ecossistema, neste relacionamento que temos com o meio empresarial, com o meio familiar, é fundamental. Esse é o grande legado que nós vamos deixar. E esse é completamente intemporal. Nós hoje ainda vamos estudar Platão, Aristóteles. Porquê? Porque eles nos deixaram legados que são completamente intemporais. Incrível. Tocas claramente aqui no ponto de chave de ouro, que é no final do dia, e eu e o Vítor falamos muitas vezes sobre isto, quando nós olhamos para o ecossistema e para tudo aquilo que nós construímos com vocês, porque só foi possível construir com vocês e com todas as outras pessoas que em primeira mão vão assistir a este primeiro episódio, só foi possível mesmo construir, não só pela vossa forma de estar, porque são os stakeholders certos, mas no final do dia porque há um sentimento de propósito em todos nós e acreditamos que estamos verdadeiramente a construir este tal legado que estávamos aqui a falar, e legado não é o que nós deixamos, é aquilo que nós perpetuamos, não é? E muito daquilo que vocês estão aqui a dizer,
eu vejo coisas perpetuadas em vocês, que são cravadas, que são genes, ADN do nosso ecossistema. E isso é claramente um motivo de orgulho, de dizer, pá, alguma coisa nós estamos a fazer bem na criação deste ecossistema que nós estamos a fazer. E muito temos-vos a agradecer por isso. E este episódio só foi possível fazer com vocês que fazem parte do ecossistema, que estão a representar gerações diferentes do nosso ecossistema, momentos de entrada de pessoas diferentes, mas estamos muito, muito felizes por isso e por termos construído este ecossistema com vocês, que no final do dia é exatamente isso. É o legado que nós criamos em cada pessoa que lá está. Mais do que deixar para outros, é aquilo que nós perpetuamos em cada um de vocês e aquilo que vocês perpetuam uns nos outros, acima de tudo, porque é que acho que é o valor desse mesmo ecossistema que nós criamos. Vocês são os bons gajos. São mesmo uns bons gajos. É isso mesmo. E vocês sabem que nós estamos muito conectados por valores. Em primeiro lugar, nós conectamos-nos e nós, quando não conectamos com algumas pessoas, nós preferimos, como nós dizemos, não vender sequer. E vocês sabem que a nossa relação é muito além da venda. Nós estamos... São pessoas que nós admiramos. Nós admiramos os três e eu queria dizer isto não é em direto, que depois não vai passar em direto, mas que fique marcado que nós estamos muito, muito agradecidos por vocês terem dito logo que sim quando nós fizemos o convite, tá? Muito obrigado a todos. Estamos no ecossistema certo. Exato, e foi um gosto da minha parte estar aqui e acho que vocês merecem, porque aquilo que já recebemos de vocês os dois tem sido enorme e tem sido fantástico. Por isso, eu por mim agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, meus queridos. Essa é minha. Então agora devias. Então, malta. Então, malta, bora lá fechar aqui o episódio. Obrigado a todos. Obrigado. Nós hoje falamos sobre a história dos ecossistemas, o benefício de estar dentro de um ecossistema, a construção de um ecossistema para adquirir mais talento, a mudança de mindset, o ecossistema a potenciar a performance, a construção de um ecossistema e o ecossistema enquanto legado. Tá? Foi um grande episódio. Obrigado a todos por nos ouvirem e obrigado a vocês mais uma vez por terem aceito. E é isso mesmo, fundadores. Portanto, muito em breve sai o nosso novo episódio. Este foi o primeiro. Queremos e esperamos que tenha aberto o apetite para outros grandes episódios, noutros temas que aí virão, mas tínhamos que começar por algo que para nós é fundamental, que faz parte da nossa história, que faz parte da nossa essência. E hoje, eu e o Vítor, não só como empresários, mas sim como pessoas, somos muito melhores porque fazemos parte de um ecossistema, porque estamos rodeados de pessoas que nos fazem melhores pessoas, melhores profissionais e, como nós costumamos dizer, o melhor título que nós podemos ter não é de líder, não é de CEO, é de mentor. Esse para mim é o cargo mais alto que alguém pode receber, que criou um ecossistema, que é reconhecido por pares, acima de tudo, e nós somos muito gratos por isso. Desse lado, a nossa provocação é: e vocês? A que ecossistema vocês pertencem? Porque se hoje vocês não pertencem a um ecossistema, vocês não estão num ambiente e na cobertura de banda larga certa. Procurem o vosso ecossistema, procurem pessoas que respiram o mesmo ar que vocês, que querem o mesmo que vocês, porque são essas pessoas que vos ajudam a ir para outro nível. A vocês, uma vez mais, para terminarmos, o nosso obrigado. Foi um enorme prazer termos este episódio com vocês. E sim, vocês são um reflexo daquilo que é ter um verdadeiro ecossistema. Muito obrigado. Até ao próximo episódio.